escolar. Então, é ótimo ter essa oportunidade de poder conversar. Agradeço muito. Que bom. Maravilha. Então, o nosso tema hoje é muito difícil, né, Patrícia? Mônica, a gente já foi e voltou muitas vezes. A gente fez algumas reuniões antes e não é fácil, não. É, É, é muito complicado, né? sim. Complicado. E aí, você quer que eu comece aqui um pouco? Eu fale alguma coisa? Eu acho que assim, eu começaria assim com a sua perspectiva do que a escola hoje precisa ser hoje. Eu Verdade, acho que a é. gente podia começar assim. O que você acha? Pois é, olha só, então vou começar, um assunto que eu gosto muito. Aliás, tudo que se refere à escola eu gosto. É o seguinte, eu tenho pensado muito na questão da escola, né? Qual é o papel dela hoje, né? A função que ela tem hoje, né? Nós, né, todas aqui, independente de idade, nós todas frequentamos mais ou menos a mesma escola, né? Uma escola com uma função determinada, né? De passar todos os mores, aliás, como é, a humanidade sempre passou para as novas gerações, o conhecimento, né, o que tinha até para sobreviver, lá no tempo das cavernas era para sobreviver. Agora também, enfim, né, entrar na sociedade, abraçar os valores, os princípios daquela sociedade, da sociedade em que a gente está inserido. Agora, pensando bem, a nossa sociedade, pergunto a vocês, eu tenho a sensação de que ela mudou muito, né? De que o mundo mudou muito. Então, a escola prepara as gerações para a sociedade, para essa sociedade em que ela vive. Só que essa sociedade está mudando numa rapidez, diz aquele historiador, o Yuval Harari, né, que muda-se de 5 em 5 anos, ou que vai mudar de 5 em 5 anos. Mas não é mudar, é mudar radicalmente. Né? Essa questão da tecnologia trouxe essa coisa da mudança radical. E a escola, ela tem corrido atrás, ela está correndo atrás, botou os computadores, botou lá naqueles Já pode laboratórios, né? chegar lá. Oi? Não, alguém está Ah, tá. Ela, de microfone aberto. Pode a falar. escola trouxe os computadores para dentro da escola, fez laboratórios inicialmente, né? Como se fosse uma coisa completamente apartada da vida escolar. Era só era um canto, assim, né? Depois, enfim, ele acabou, acho que já está entrando mais e tal. Que isso é uma realidade. Né? Quem é aqui que não usa computador ainda? Né? Ou pelo menos um determinado. Eu fico pensando na escola pública, sabe, que não tem os computadores. Quer dizer, é uma coisa completamente fora do que está acontecendo, do real, do que vem. Isso é muito dramático, eu acho, né? A gente pensar em termos de desenvolvimento do país, das pessoas e tal. Mas, então, qual é a função da escola hoje, né? Diante dessa inteligência artificial, né, que a gente sabe que está só engatinhando, ela nem adquiriu ainda toda a forma, né, que se espera que ela tome. O que ela vai fazer diante disso? Né? Qual vai ser o papel dela agora? Aí eu andei conversando com a Joana e com a Mônica um pouco. Uma das coisas que me passa pela cabeça é que primeiro, a recuperação de uma coisa que a gente não falava mais, né, que é a moral, os princípios, a ética, uma recuperação de ética, eu acho, que a escola precisa fazer, que é uma coisa humana, né? Ela não é de máquina, eu acho, pelo menos. A ética ainda não passou para os computadores. Né? Nós ainda não entregamos às máquinas essas coisas, então, estamos entregando as formas de pensar únicas, né, da espécie, a nossa capacidade, né, de linguagem, de pensar e tal. Você já deve ter experimentado a inteligência artificial, ela responde. Ontem eu fiz uma experiência e recebi um, um bilhetinho da inteligência artificial. Se você não estiver satisfeita, pode me procurar de novo. É como se fosse uma pessoa. Aí eu falei, não, obrigada, tudo bem, estou às ordens. Ainda me respondeu outra vez, quer dizer, é uma coisa muito estranha, né? Muito estranha. E isso, nós estamos aqui,
mas eu não sei se vocês devem ter filhos, netos. Eles estão nessa. Quer dizer, eu fico espantada, evidentemente, a minha idade e tal, mas para eles é o mundo deles. Eu tenho uma neta, que estou com ela agora aqui longe, ela tem 16 anos, ela à noite ela tem uma tela que é o jogo, e ela tem o telefone, que ela está jogando com outras pessoas, não é que ela está sozinha, e ela, então, no telefone, ela conversa com o pessoal com quem ela está jogando, e ela ainda tem uma outra coisa, eu acho que é um iPad, e que ela está fazendo lição de casa. E ela não é má aluna. É um negócio incrível, né? Eu nem sei como. Então, eu fico pensando, e ela já tem 17 anos, então eu já fico pensando em quem tem 5 anos agora. Né? Que mundo vai viver essa criança? É muito chato para a gente pensar que não é o nosso. É horrível, né? Eu fico assim, nossa, né? Minhas referências, as nossas referências todas, né? De vida, do que é, do que eu quero ser, né? Sabe aquela coisa, brincadeira? O que você quer ser, menino, quando crescer? É, é muito estranho, é muito fluido isso hoje em dia, né? Muito fluido. Então, eu acho que resta à escola recuperar essa questão da ética, né? Isso aí eu boto em discussão, claro, e chamar os professores de filosofia, recuperar esse conhecimento, fazer o que a gente pode fazer para discutir com as crianças valores, princípios. Não é uma educação moralista, mas é uma educação de questionar o que está acontecendo, né? Bom, não sei o nível de preocupação de vocês, o meu é grande. Eu estou entendendo, eu queria ver se eu entendi o que você está dizendo, quer dizer, que essa questão do bullying passa Ah, por desculpa, uma eu não falei. lente, né? Passa por uma lente desse sistema escolar e familiar, como se tivesse assim, ou um individualismo, ou uma especificidade de se apropriar do conhecimento e pouco inclusão do outro, e essa questão, quando você fala da ética, como é que eu me ver inserida dentro de um sistema humano, e o quanto que a escola tinha que levar isso como se fosse, talvez, a questão mais importante, né, da formação, em vez não só da informação e da capacitação tecnológica, a matemática, linguística, que sei eu. O que você está dizendo é a questão do valor, dos valores humanos, que, de alguma forma, até pelo que você trazendo o exemplo da sua neta, nem sei se daqui para frente a escola vai ter um espaço físico de convivência. Pode ser que acabe o espaço físico da escola, pensando assim, num terror. Para mim seria um terror. Isso eu também acho um terror, Mônica. Quer dizer, vou começar. Eu realmente, gente, eu viajei um pouco, saí do bullying, porque eu realmente estou preocupada com a escola toda. Mas, enfim, esse espaço físico, eu acho, eu também achava que era possível ele desaparecer. Possível é, claro, mas não é, certamente é horrível. É um pesadelo, Mônica, você tem toda a razão. Porque eu acho que na pandemia a gente viu o- as crianças, foi muito ruim para as crianças, não por causa do aprendizado, isso também, mas não é isso que está importando. Elas sentiram falta do convívio das outras crianças, né, os jovens dos outros jovens. O espaço da escola tem que continuar existindo, a meu ver, mas como um espaço talvez diferente, né, um espaço de convivência, um espaço de acolhimento dos jovens. A gente teria que sentar, e isso leva um tempão, e discutir muito o que pode ser, né, a escola para essas crianças, para o abrigo, e um abrigo que, ao mesmo tempo, situasse elas num sentimento de pertencimento a um grupo, a uma sociedade, né? Elas
são daquela sociedade. Isso é que eu acho que está um pouco se perdendo de alguma maneira, talvez no individualismo, Mônica, não sei, sem a visão de um coletivo, de uma coisa. É, não sei, acho que tem que ir mais em cima disso, a meu ver, de, dessa, do grupo, né? De pensar de novo no grupo, os grupos, né? E nós pertencemos a um grupo maior, a uma sociedade mais ampla, né? A questão de solidariedade, enfim, eu acho que tirar um pouco só o foco de ensinar matérias, tá? Tirar isso, tirar esse foco único quase. A escola é para isso. Não, a escola não é para isso. A escola é para uma educação ampla, né? Você ia falar, Mônica. Não, o que eu estava até querendo ver se a gente já aquece, quem tiver alguma pergunta que queira trazer para a gente começar, né? Porque, assim, eu acho que o bullying, ah, em, talvez simplificando, tem alguém de câmera, de microfone aberto. Fica O, tranquila que o- eu vou tirando o som, tá? Não se tá, preocupa. Logo que... tá. O bullying é como se fosse uma ferida no pertencimento dentro dessa, é uma exclusão dentro do sistema escolar, né? O bullying eu fico vendo como é uma ferida no pertencimento do sistema escolar, tem alguém que de alguma maneira foi excluído Repetidamente. repetidamente, né? Quer dizer, ele não vai fazer parte daquele sistema, ele fica sempre sendo alguém. Ah, Marginalizado. Tá sempre fora. exatamente, exatamente. Qual é o significado disso dentro daquele sistema? Como a gente pode olhar? E aí eu estou jogando a pergunta para você, mas para quem quiser também responder. Como a gente pode olhar aquilo como um sintoma, né, dos grupos envolvidos naquele espaço com aquela criança? Aqui é escola, mas eu não consigo ver isso dissociado das famílias que levam seus filhos para a escola. Então, qual é o significado daquilo para um sistema maior? Não sei, essa para mim é uma questão. É, Alguém quer trocar, perguntar, Eu posso dar trazer uma pitaco? ideia. Vou trazer uma ideia e vou esquentando aqui, porque você fez uma pergunta bem difícil, né? Acho que tá todo mundo. Regina já levantou Ai, a que mão. bom! Vai, Regina, me conta pra gente o que você pensa sobre isso. Não, eu queria pegar um Saúde, pouquinho é o meu. terapeuta de família. Eu vou pedir para quem for falando se apresentar para a gente Ah, ir. tá. Eu Isso. sou Regina, sou terapeuta de família, trabalhei 25 anos na escola pública. Então, esse tema da educação tá na minha veia. E aí eu queria pegar no que a Patrícia falou, de que a escola, eu acho que a função da escola, seja pública ou particular, ela é sempre uma função reprodutora. Eu acho que trazer tecnologia para dentro da escola não é inovação. O que seria inovação para a escola é se a escola fosse um fórum de debate da realidade, para aumentar o pensamento crítico, para aumentar a escuta, para aumentar o se posicionar. Eu acho que o bullying está dentro dessa reprodução. Hoje, o bullying virou, quer dizer, você cancelar alguém, ou maltratar alguém, ou criticar alguém, ou dar um estigma para alguém, está naturalizado na nossa sociedade, né? A nossa sociedade está ficando uma sociedade árida, né? Uma sociedade que não se horroriza mais com a guerra, não se horroriza mais com bufões nem imperadores, né? A gente está normalizando. Então, muitas vezes o bullying, aquele que é marginalizado, acaba
se sentindo importante num sistema onde ele ainda nem achou o seu lugar. E aí é que eu acho que mora o perigo, né? Eu gostar, eu achar que ganhei a cena, né? Mesmo sofrendo, mas aquele célebre falem mal, mas falem de mim, né? Seja quem pratica o bullying, quem sofre o bullying. Então, a minha questão mais angustiante com relação à escola é que eu não vejo a escola se transformando como um espaço de transformação. Eu acho que a escola ainda reproduz os padrões sociais, o individualismo, a meritocracia, a igualdade, não lidar, né? Então, eu acho que a gente está passando um momento muito difícil. Não sei, eu queria trazer a minha angústia é essa. Eu acho que o bullying ele vem do bullying que tem entre nós na sociedade hoje. Quem quer complementar? Quer falar, Patrícia? Alguém quer complementar a questão Eu que a gente... posso. Por favor, se apresenta. Muito bem-vindo. Boa tarde, tudo Abraço, bem? Prazer a todos aqui tá nessa nossa momento aqui com a nossa professora Patrícia. Sou Flávio Pimentel, sou daqui de Sobral, Ceará. Sou facilitador, sou instrutor de justiça restaurativa e circuncisão de paz, sou mediador escolar e sou profissional de segurança pública, atuando diretamente nas escolas aqui na nossa cidade, em Sobral, né, um grupamento específico. A senhora quer falar, professora Patrícia? Perguntar algo? Levantou o dedo. Não, estou te E a... ouvindo. Ah, Eu certo. E tenho- aí, eu eu- terminei uma pesquisa recentemente no mestrado aqui no IFCE, em Fortaleza, e a minha pesquisa justamente dialogou com a questão do bullying, né? Como é que quando eu vi a chamada eu não vou entrar nessa live aqui, então assim, eu dialoguei diretamente com o bullying. E o que eu trouxe na minha pesquisa é justamente isso, a gente precisa identificar as causas. Eu concordo com a senhora Regina, dessa concepção de sociedade, eu também sou historiador, né? E aí eu concordo dessa concepção de sociedade, porque a escola, né, trazendo a questão nossa freiriana, ela não está transformando. E eu penso a escola também na visão da professora Patrícia, uma educação de uma forma mais ampla, não somente reprodutiva de conteudistas, mas nós precisamos realmente pensar nas necessidades dos nossos jovens, também da escola pública, né, como é que eles estão sendo acolhidos e como é que essa escola, diante de uma sociedade mecanizada, utilitarista, competitiva, individualista, nós podemos repensar que tipo de modelo de sociedade está sendo reproduzido nas escolas. E aí, a partir disso, identificando essas causas, e eu acredito que as nossas escolas, principalmente a minha realidade aqui local, não sei a realidade das senhoras aí, precisamos fortalecer uma rede de apoio porque os nossos professores, as nossas escolas estão sobrecarregados por essa pressão competitivista cada vez mais de uma sociedade que cobra desses alunos conteúdos e dos nossos professores no adoecimento mental. É por isso que está essa preocupação no Brasil de um apagão na docência em 2040, de 230 mil docentes faltando, porque não está se tornando mais atrativo ser professor. E aí, rediscutir isso é muito importante. E o bullying é atravessado por situações de pesquisa, se a gente for trazer pesquisa recente, 2023, quase 7 milhões de jovens sofreram dentro do espaço escolar, e aí é uma coisa muito grave. Mas para o enfrentamento ao bullying, né, a gente precisa fortalecer essa rede de apoio. Porque, como traz o Macho Rosenberg, por trás de todo comportamento existe uma necessidade que não foi atendida, seja necessidade afetiva, material, necessidade fisiológica, e aí a gente precisa discutir isso dentro da nossa. E eu concordo com a professora Patrícia, quando ela falou na concepção ampla dos nossos professores, das nossas escolas, né? Não é tirar tanto conteudismo, né? Mas a gente precisa realmente discutir questões mais amplas, principalmente de saúde mental, de comportamento, e como é que nós podemos. E aí, eu, como profissional de segurança pública, atuo diretamente na escola, e aí ainda tem muito estigma quando a polícia chega na escola, né? Ah, vai para resolver. E aí eu começo a provocar, principalmente diretores, né, secretários de educação, onde nós participamos, cadê a rede de apoio da escola? Como é que nós podemos fortalecer essa rede de apoio? Porque você discutir bullying, você fala essa questão de bullying, precisa fortalecer a rede de apoio. A saúde mental está sendo trabalhado o acolhimento, formação com os professores, a comunicação não violenta, porque não é só a questão, às vezes, o bullying
vem da comunicação também. E a gente precisa discutir isso. Então, meu complemento é esse, né? A gente poder contribuir um pouquinho. Flávio, eu queria só que você situasse assim, quando você fala rede de apoio, a que você está se referindo? Pronto, essa rede de apoio que é construída aqui em Sobral é uma rede de apoio que a gente faz um diálogo dentro do sistema de garantias de direitos, através da vara da infância e da juventude, e aí com essa vara da infância e da juventude é mobilizada a Secretaria de Educação é mobilizada a Secretaria de Saúde, Secretaria da Assistência, Conselho Tutelar, para que essa rede de apoio, junto com a educação, com a escola, nós possamos fortalecer. Porque numa situação dessa, de bullying dentro da escola, de violência dentro da escola, a gente precisa acionar essa rede de apoio, porque muitas das situações, às vezes, ultrapassam o muro da escola, e não fica somente na questão a tentar resolver a nível pedagógico. Então, assim, eu acredito que as estratégias pedagógicas na prevenção, e aí nós tivemos em duas frentes, trabalhando a prevenção ao bullying, né, nesse processo de sensibilização, de conscientização, né, com os alunos através dos projetos pedagógicos, mas também ao enfrentamento, quando o bullying está instalado. E aí eu estava dizendo hoje numa diretora de uma escola, quem comete bullying precisa ser responsabilizado, tirando essa visão punitivista, mas responsabilização. E a pessoa que sofre precisa ser acolhida, cuidada. Mas quem comete também precisa ter apoio. Não é o responsabilizar pelo responsabilizar. Então, ele precisa de uma escuta ativa, a gente precisa ser escutado. Qual é a necessidade dele para que ele não reincida? Porque a partir do momento que você não apoia, você só pune. Vou transferir ele, vou expulsar ele, vou fazer isso. Então, você não está fazendo formação humana. E essa formação humana que a gente discute para além do conteudismo, né? Você trazer esse aluno que ele tem uma realidade vulnerável dentro de territórios hoje cada vez mais violentos, territórios onde essa violência dos territórios reverbera dentro das escolas e vem de situações muitas vezes de famílias desestruturadas, pai muitas vezes com vícios, e a gente trabalha dentro da justiça restaurativa na perspectiva do trauma, entender que esses traumas, eles reverberam ainda no útero da mãe, de uma gravidez que não foi desejada, é por isso que a gente faz uma anamnese, muitas das vezes de situações de abandono, violência doméstica. Então, é algo que a gente precisa discutir de uma forma mais ampla, de uma forma mais holística, e dialogando com toda essa rede de apoio, cada qual nas suas expertises. O pessoal da saúde mental na saúde mental, a gente da segurança, a escola no pedagógico, a rede de apoio. Mas nós precisamos pensar esse nosso aluno a partir de uma visão mais holística, entender esse aluno de uma forma mais completa. E aí sim nós vamos chegar e fazer o enfrentamento ao bullying, mas também a prevenção. Acho que eu não sei se eu fiquei muito Alguém claro, quer mas comentar? Eu tenho uma fantasia, vou compartilhar com vocês, que a educação do Ceará tem uma coisa diferenciada do resto do Brasil. Eu sempre tenho essa fantasia. Aí, na hora que eu vejo o Flávio falando, confirma a minha fantasia. Fala, Joana. Eu acho que a gente está falando, né, de uma forma mais ampla e da nossa organização social, né? O como que a gente está se organizando e está refletindo dentro da escola. E aí eu gosto sempre de trazer um pouco para a gente, para fatos reais, né? Para ajudar a gente a pensar. Então, a gente estava aqui no Esquenta, a gente estava falando um pouquinho de como, enfim, a minha experiência é que ali no sétimo e oitavo ano explodem situações de bullying, né? É claro que tem antes e tem depois, mas sétimo e oitavo ano é uma situação que a gente vê muito. Que bom, estou vendo aí o Flávio balançando a cabeça também. Então, ele deve compartilhar comigo dessa ideia. Então, o que eu sinto é que é nesse momento que a gente precisa, principalmente, assim, claro que a gente nunca pode parar de falar sobre as situações de conflito e violência. Primeiro, a gente não pode negar que existe violência, eu acho, sabe? Porque a violência, ela existe, ela é do ser humano, né? Então, a gente precisa trabalhar com ela, falar sobre ela. Então, eu acho que essa é uma primeira dica que eu daria para as escolas. Vamos falar sobre o que é violência e ela está a serviço de quê e de quem para quê, né? E aí o exemplo que eu queria trazer, eu adoro essa história de uma adolescente que eu acompanhei e ela me contava assim, olha só, Joana, as crianças lá no sétimo ano se organizam assim, ó, capacho, secundárias e líderes. E aí é muito interessante, porque você vê que tem uma escala de funcionamento ali na organização que elas encontraram, e que eu acho que não tem problema ser capaz, não tem problema ser secundário, não tem problema ser líder.
O problema é você só ser líder, só ser secundária e só ser capacho. O interessante é a gente poder ocupar várias funções. Quando fica rígido, acontece o bullying. Quando os posicionamentos, né, das crianças se tornam rígidos, começa o bullying. E a criança que está rígida, ou no capacho, ou no líder, não estou dando nem qualificação nem desqualificação, está em sofrimento. Então, o agressor e o agredido estão em sofrimento. Se eu entendi bem o Flávio, eu estou trazendo isso um pouco para o contexto, né, assim, do dia a dia, ambos estão em sofrimento. Tem uma responsabilização? Tem. Aí a Mônica trouxe mais cedo, assim, como que a gente vai trabalhar com essa responsabilização também da vítima, porque é muito delicado o que eu estou falando. A gente precisa ter muito cuidado com isso que eu estou falando, mas é só para a gente pensar, porque a vítima que fica... Fala um pouquinho sobre isso, Mônica, eu acho que a vítima ela fica sem possibilidade de mudança, né? Então, Eu trouxe isso, eu fiz um trabalho com a Joana e com a Vânia, e que, de alguma maneira, dentro do grupo que a gente estava trabalhando de formar mediadores, uma das pessoas que se incluiu era um clássico bode expiatório da turma daquela série. E no que ele se inclui para se formar em mediação, ele, na verdade, ele provoca os outros no sentido de quase que um antagonismo. E assim, e ele entra como um contestador. Ele entrava como um contestador. A Vânia e a Joana estão aqui, talvez elas possam me ajudar nessa definição. Então, é quase como se ele provocasse uma rejeição, que era o único lugar que ele sabia estar dentro daquele grupo. Ele não encontrava um outro lugar. E, por sua vez, o grupo não dava a ele uma oportunidade de sair daquele lugar. E aí eu acho que, né, numa situação como essa, eu não vejo outra forma, até queria compartilhar com vocês, se a gente não abrir esse sistema em termos de professores, diretores e pais, para ver essa situação específica dentro de um grupo escolar como um sintoma daquela escola como um todo. A escola tinha até uma proposta de incluir a comunidade. Era uma escola que tinha essa intenção, mas a forma como incluía, paradoxalmente, acabava rigidificando a posição daquela pessoa que estava sendo incluída. Então, era um paradoxo. É um pouco isso que eu queria assim ouvir de vocês e ouvir um pouco da experiência da Patrícia e de quem trabalha aqui com escola, que também todas as vozes são muito bem-vindas. Oh, deixa eu falar um pouco. Eu acho assim, a primeira coisa, simplificar um pouco, assim, botar na escola, estamos com um problema, temos bullying naquela turma e tal. A primeira coisa que eu faria era abrir a própria turma, né, com as crianças. É claro que eu espero que a gente conheça as crianças, a hora, o que é possível fazer, né? Conversar entre eles, né? Acho que o, essa, eu acho que a gente conversa muito pouco com os grupos, com as turmas, né? É difícil, é claro. É preciso ter treino para fazer isso, coragem, porque essa Joana, você tem toda a razão. Sétimo e oitavo é um inferno. Aliás, eu diria, o Fundamental 2, eles começam, é o pior momento, coitados, né? Que é mesmo da adolescência, né? Aquele pedaço difícil. Mas a conversa entre eles, com eles e entre eles, né? Deixá-los conversar, abrir o problema. É muito difícil fazer, mas eu acho que deve ser feito, né? Tem um problema, existe aqui na turma e conversar primeiro com eles, e depois tem que envolver a comunidade também, claro, tem que chamar os pais dessas crianças, né? Os pais explicar o que é aquilo. Que a primeira reação, acho que a primeira reação, talvez, de todo mundo na nossa sociedade é a justificativa. Da escola também, tá? Que uma coisa que eu aprendi na escola foi a não justificar a escola, né? O pai vem reclamar alguma coisa e a escola logo diz: mas é que, né? Mas é por causa disso, mas é por causa daquilo. Não, é ouvir realmente o pai
E eu aprendi que muitas vezes o pai tem razão quando reclama, muitas, muitas vezes. Mas, enfim. Então, explicar ao pai o que acontece, né, o que é bullying. Aliás, hoje eu acho que muitos pais precisam até ser realmente educados, saberem o que está acontecendo. Muitos não sabem o que é bullying, né? É uma coisa que eles já fizeram um dia na vida, né? Ou já sofreram, mas não sabem que é possível não ser, porque fica aquela coisa, é assim mesmo, todo mundo faz. Não, abre, explica o que é, explica os problemas. Outro dia alguém me falou que agora tem a coisa do WhatsApp, as mães se comunicam, né? Tem o WhatsApp de pais, né? Que tudo acontece ali. E é curioso que me deu a sensação de ser uma coisa assim, contra a escola, de certa forma, né? É uma coisa secreta contra a escola, quando devia ser na escola, né? A escola que devia chamar, a reclamação tinha que ser lá. Realmente uma parceria. A gente fala tanto da parceria pais-escola, mas eu não sei onde que ela realmente acontece, né? Em que momento acontece essa parceria? Se você não oferece também ouvir esse pai, né? Eu talvez esteja muito romântica, querendo assim que todo mundo fique bem feliz, né? Ensinar para todo mundo, a comunidade inteira, venham para cá para a escola para aprender as coisas, mas eu não vejo saída a não ser na conversa do grupo, a não ser botando o grupo todo. Eu não sei essa coisa de tratar né? Chama o que faz bullying lá na coordenação, lá vai ele, tchu. Aí chama o que sofre o bullying também sozinho, tchu, né? Aí chama uma família, aí chama outra família. É tudo, e é curioso, porque todo mundo da escola e da turma daquelas crianças sabe, todo mundo sabe, os pais pulando aí por causa do bullying, né? Todos sabem, as crianças sabem disso. E como é que a eles não chega, a eles nunca chega realmente o problema? Olha, vem cá, é aqui nessa turma, né? O que que vocês estão fazendo para ajudar o problema que a turma tem? Porque acho que é um problema da turma, do grupo, né? Se tem um no grupo sofrendo, e sem um fazendo sofrer, é do grupo o problema. O grupo tem que discutir esse problema, tem que resolver, tem que tentar resolver. E eu acho que ideal é nessa idade, né? 15, 16 anos, é quando eles gostam de trocar, gostam de trocar. É claro que tem que ter um adulto para conter e para. É um Não sei, então. momento, é um momento onde, dentro da lente do Piaget, né, é que há uma heteronomia moral, que começa a construção dessa heteronomia moral. Então, eu estou guardando para o final, mas a Patrícia tem um artigo na Veja, que eu acho que vale a pena depois a gente compartilhar aqui com quem quiser para mandar o link, a gente manda para vocês, que é essa questão, é uma questão da sociedade, é uma questão de uma lente que está se implementando, ou onde, de alguma maneira, fica parecendo uma coisa isolada dos adolescentes, mas eles estão refletindo um comportamento maior, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz um trabalho numa escola do Rio de Janeiro com os inspetores, e os inspetores trazendo a questão, falando de mediação escolar, das habilidades de mediação escolar, estava tudo bonitinho. E aí um dos inspetores disse o seguinte: não adianta, porque se eu chego no colégio, na entrada, e peço o celular, porque ele está levando o celular para tal lugar e não pode usar, ele diz: meu pai vai enquadrar você porque ele é isso, aquilo, outro, e você não pode tirar isso, porque isso é uma propriedade. Então, se a gente não trabalhar isso como um todo, como vocês estão falando, não deixar de compartimentalizar, eu acho que não tem saída. Cada vez vai mais polarizar, que é o que eu acho que vem acontecendo com a nossa sociedade hoje. Tem gente com a mão levantada.
a Renata. Renata Isso. e Regina. Ou então, me apresentando, sou Renata, sou psicóloga, terapeuta familiar também e atuo nas escolas públicas aqui no Rio. E aí, quando o Flávio trouxe, fiquei aqui muito tocada, porque é o que eu realmente vejo nas escolas, assim, o que eu percebo. Eu já estou há 15 anos com as escolas públicas, né, trabalhando como psicóloga mesmo. E eu vejo uma crescente na violência nas comunidades, nos territórios onde eles moram, que está diretamente levando isso para a escola, onde o diálogo às vezes fica quase impossibilitado, porque tem confronto, enfim, né? Fulano de tal não pode para onde o outro mora, porque senão corre risco de vida. Isso está muito na escola. E o que eu vejo mais forte, com muita violência, é o cyberbullying, que aí extrapola ali o território e indo por um caminho de medicalização até. Né? Eu acho que, pelo menos quando essas situações chegam a mim, já está num grau muito alto, porque todo mundo sabe, né? E aí tem a questão dos apelidos que incomodam, que vai afastando, que vai incomodando, mas pelo menos das situações que chegam até a mim, é algo que já está, as crianças já não estão mais indo para a escola, já estão medicadas e a maioria das vezes trocam de estado, né? Vai para onde o pai mora, a mãe mora, enfim. Então, tem essas consequências. Mas sobre esse diálogo com eles, eu estou em algumas escolas esse ano, especificamente com o sétimo ano, tentando essa conversa com eles, né, com a temática violência entre estudantes e o bullying pode ser sobre, né, acaba esbarrando aí nisso. E aí é muito interessante como essas conversas já acontecem de uma forma desrespeitosa entre eles. E aí quando a gente vai uma escola específica apontou alguns alunos, geralmente mais agitados, e aí um grupinho foi interessante, foi essa semana até, que eles tinham aprontado alguma coisa entre eles, eles estavam fora de sala, porque acho que a direção ia conversar, e a gente fez o grupo em seguida falando dessa forma desrespeitosa e o que que a gente poderia combinar naquele encontro, e naquele espaço e com aquelas pessoas que estavam ali, da gente se sentir acolhido e respeitado principalmente. E para isso, como é que seria essa comunicação? E aí cada um contribuiu com uma fala, com uma regra, com uma forma, e vejo que isso é importante, mas vejo o quanto a escola está desgastada no sentido de os professores exauridos, muita cobrança, então fica aí muitos adoecidos que eu diga, não sei se tem disponibilidade para essa abertura de conversa e acolhimento com os alunos, né, em relação aos professores. Muitos não e muitos sim. E acho que é importante esse reconhecimento de sim e não também. Então, acho que é mais ou menos esse panorama que eu quis trazer. Obrigada, Renata. Vou aqui passando a voz para a Reginha, né? E a gente vai passando, depois eu acho que Mônica. Depois a gente comenta. A Fala. Regina e depois o Falar, Flávio. falar rapidinho, que eu não acho que é romântico o que você pensa, não, Patrícia. Eu acho que é necessário essas rodas de conversa, esse apoio aos professores. Eu ia contar um casinho rápido. Eu trabalho com uma amiga que trabalhava na escola pública e um dia os alunos, ela dava aula de arte, e os alunos fizeram uma fotografia dela num ângulo em que ela estava toda franzidinha, assim, né? E eles foram passando o celular e foram rindo, né, do envelhecimento dela, né? E aí ela chegou muito zangada no consultório. Eu falei: olha, a próxima aula você bota uma roda e conta para eles isso que você está contando para mim. Que você ficou triste porque eles debocharam da sua velhice, que envelhecer é muito difícil. Conversa com eles do seu lugar, do que você sentiu do seu lugar de eu. Aí ela fala: ai, será que eu vou ter coragem? Eu digo: vai, você vai ver o que vai acontecer. Mas eu tinha tanta certeza que ela ia tocar nos alunos, e foi impressionante, porque ela
contou para eles e eles começaram a se desculpar com ela. A gente não sabe, a gente não sabia que você não gostava de ser velha. Então, eu acho que a gente tem muita conexão e pouco vínculo. Vínculo afetivo, vínculo humanizador. Nós estamos num processo, de novo, civilizatório. A gente precisa humanizar a sociedade, não só a escola. E ela ficou impressionada, porque ela não acreditava muito, ela achava que eles iam continuar no deboche. No que ela falou dela, eles caíram em si. Então, é isso que você está falando, tem que abrir, fica tudo assim no gabinete, sabe? A escola tinha que ser um fórum de debate e pensamento crítico. Flávio, Eu me encanto muito nessa fala da senhora, dona Regina, sabe? Recentemente perguntaram a Ayrton Krenak se a sociedade futura era a IA. Ele, não, a sociedade futura é a ancestralidade. A gente precisa olhar para dentro de si, trocar nossas lentes, ver as nossas crenças, nossos valores e resgatar isso. E a professora Patrícia trouxe uma fala muito importante do pertencimento. É uma necessidade humana, pertencer a algo. E o que eu vejo que os nossos jovens, a professora Renata, lá do Rio de Janeiro, compartilha com esse sentimento, a gente precisa encontrar estratégia, e aí aquele boom que teve lá em março e abril de 2023, dos ataques, as ameaças às escolas de todo o Brasil, pegou todo mundo de surpresa ali, de uma certa forma, que a gente achava só acontecia lá nos Estados Unidos, mas a gente precisa discutir isso. Se a gente for ver a nossa formação humana aqui na nossa época, que tem mais de 40 anos, 30, né? Então, assim, a nossa sociedade era uma. A gente passa por um processo transgeracional que é a sociedade da década de 90, influenciada por um sistema midiático que traz muita violência e acaba naturalizando essa violência nos espaços escolares e banalizando valores. A gente precisa discutir isso. E aí, quando traz a fala da colega da Joana da questão da violência, e aí eu trago o John Paul Lederach, que ele vai trazer transformação de conflitos, que nós não podemos demonizar os conflitos. Os conflitos são inerentes à nossa existência humana. Vai ter sempre conflitos. Como transformar um conflito negativo em algo positivo? E a sugestão da professora Patrícia em conversar, separar, o que é que nós fazemos aqui nos círculos restaurativos, quando acontece o bullying, a gente conversa, por exemplo, terça-feira eu estou indo para uma escola, a gente conversa com a família e a gente escuta, faz uma escuta respeitosa, escuta as necessidades, vê o que, depois a gente conversa com a outra família, também fazemos. E convidamos de forma voluntária para ver se as duas famílias querem se encontrar em um círculo restaurativo, para que dessa forma possa haver a conexão humana, reconhecer os erros, sentir-se apoiado. Porque se eu trabalho de forma individual e se eu não restabeleço os vínculos dentro da escola ou com aquelas situações, eu vou estar apenas refazendo situações pontuais. E a gente precisa restabelecer os vínculos, porque o conflito vai sempre existir, principalmente nessa fase sétimo ano, sexto ano, né? Então, é uma situação muito difícil. E essa violência dos territórios, quem trabalha realmente em escolas com vulnerabilidade territorial, a gente precisa realmente, eu discuto isso na minha pesquisa, de unir três sistemas. Hoje, que é preciso dialogar. Um sistema de justiça, a partir da vara da infância e da juventude, um sistema de educação e um sistema de segurança pública com profissionais de segurança pública, a gente viu naquele boom de 2023, que queriam que policiais ficassem nas portas da escola. A gente precisa trabalhar, sim, com um profissional especializado, com formação especializada, que saiba trabalhar dentro de escola ou com a escola, para que nós possamos dialogar esses três sistemas, para fazer uma cultura de paz, fortalecer um clima escolar de paz, dentro, na saída, na entrada dos alunos, no entorno da escola, no trajeto da escola e para casa, com os pais, uma sensação de segurança. Então, esses três sistemas, eles precisam estar dialogando e se aproximando, porque a escola, ela mudou o paradigma. A nossa escola hoje é diferente de uma escola de 20, 30 anos atrás. Ela sofre essas
ela é afetada e é atravessada por essas situações, que hoje é afetado por um sistema midiático muito forte de violência, e o bullying é uma dessas violências que, assim, teve um endurecimento agora do cyberbullying, que a colega falou, através da lei que foi aprovada agora em janeiro, né, de criminalização do cyberbullying, mas a gente precisa aprofundar muito mais isso na questão da formação, discussão com os alunos, né, formação pedagógica, e é um trabalho formiguinha mesmo, mas nós precisamos não desistir da nossa educação, porque somente através da educação nós vamos fazer a transformação e não reproduzir um sistema de uma sociedade dentro da escola. Então, eu vou muito essa sugestão. E eu já peço licença para me ausentar, que eu vou ter que sair para um outro momento aqui, e agradecer a todos por esse momento, estar com vocês discutindo. Obrigada, Flávio, pela sua Agradecer, participação. Flávio, Volte adorei. sempre. Você vai ser muito bem-vindo sempre. A gente tem esses encontros a cada 2 meses e a gente vai divulgar a cada vez. Eu queria mais pessoas agora comentando um pouco o que que a gente está trazendo para todo mundo poder assim trazer seu ponto de vista. Vamos lá. Luciana, você está com a... Isso. Oi, estão me escutando bem? Muito bem. Tá. Bem-vinda. Obrigada, eu acabei de entrar porque eu estava em outro compromisso, mas pelo que eu observei, eles estão dividindo algumas práticas, né? Eu sou a Luciana, aqui de Joinville, Santa Catarina, é um prazer estar discutindo esse assunto, porque é um assunto que nós gostamos muito, nós temos uma instituição aqui, o Instituto Conversátil, e estamos desenvolvendo um projeto de mediação escolar em uma cidade aqui em Santa Catarina, e é sobre isso mesmo, né? A gente tratou tanto a prevenção, as falas sobre a prevenção, os círculos, as conversas, mas também aprofundamos e ministramos o curso na integralidade, tanto para uma turma de alunos, né? Alunos, uma turma formada por liderança positiva e negativa, quanto para uma turma de professores. Então, só vou trazer uma devolutiva aqui para vocês. Uma fala de uma professora dizendo assim, ó, eu não conhecia a minha colega. Eu nem mesmo me conhecia ou me permitia ter momentos de descanso, porque realmente a gente viu professoras estafadas, assim, não perdem a boa vontade nem o compromisso de ensinar. Acho maravilhosa a sua fala, Luciana, porque vem ao encontro dessa lente que a gente fica querendo dividir e compartilhar, que, de alguma maneira, o bullying na escola é um sintoma da nossa sociedade e que ele está nos outros segmentos. Então, quando os professores começam, você precisa conhecer o seu parceiro, você precisa se identificar com algum lugar daquela questão, não é? É a questão da empatia e não da simpatia, aonde eu me conecto com alguma coisa do outro, para eu Exato. poder, de alguma maneira, incluir aquele outro e compartilhar e poder até usufruir do cuidado dele comigo. Porque se eu me exponho também, eu me conecto. Só Exatamente. que, de alguma maneira, todo esse movimento acaba numa coisa de defesa. E acho que as redes sociais e essa coisa trouxe uma grande conexão a toda essa tecnologia e uma alegria a gente estar aqui com o Ceará, com Paraná, né, que você está? Catarina. Santa Catarina. Com Eu sou Santa de Santa Catarina. Catarina. Aham. Santa Deixa eu Catarina só, e o... só Fala, pode completar falar. a outra parte, né? Tem vários relatos, mas uma parte, um pedacinho, né, de uma parte de um estudante, né? Estudante, sim, quinta, sexta e sétima foi formado esse grupo. No final, a professora falou, né? Depois a gente tinha outros encontros, e encontros de manutenção. A professora falou que o menino chegou assim para ela. Depois de ter passado por um curso de mediação, de aprender a escutar, de aprender a falar, de usar as ferramentas, nenhuma criança vai ser um mediador, mas ele precisa ter
ter essa prática desde do começo do seu desenvolvimento para saber ouvir. Então, relatos do tipo que a criança chegou para o professor e disse: Ô, prof, por que você não gosta de mim? Parece tão simples, mas não é simples uma criança ter coragem de falar e trazer, e num tom de voz que não seja tão agressivo. E aí, claro que começou todo um processo. Como assim não gosto de você? Então, se reviu muitas coisas. Então, eu creio que é muito importante mediação escolar. Nós a prática aqui em Santa Catarina, e é por isso que nós não poderíamos deixar de estar aqui com vocês para somar aí nessa conversa. Então, só para dar né, um pedacinho do que está acontecendo aqui. Muito Bom, obrigada. Luciana, obrigada. Queria falar rapidinho sobre. Né, eu gosto de objetivar algumas coisas, assim. Então, fico pensando que a gente falou sobre humanizar a escola, né? Eu acho que abrir espaço de conversa onde a gente inicia com relatos na primeira pessoa. Acho que a Regina trouxe isso, onde a gente fala das nossas dores na primeira pessoa, onde a gente não vai trabalhar com, que eu vejo algumas experiências que eu já vivenciei, onde as escolas trazem as situações vividas naquele ano mesmo, de conflito, de violência, com outros nomes e com outros exemplos, de uma forma como se ninguém tivesse sabendo do que estava falando. E aí eu acho que aí a gente está tratando as crianças como seres que não são inteligentes, né? Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado quando se propõe esse tipo de atividade, e eu acho que a gente já encaminhou para uma ideia de trazer as questões na primeira pessoa. Então, dentro de situações de conflito, onde todos daquele sistema estão sendo impactados, eu posso, assim, ousar dizer que alguém vai ter essa coragem de falar na primeira pessoa, seja o professor, seja o inspetor, seja o aluno, seja o outro aluno, alguém vai poder ter. Eu acho que se o espaço da escola, como vocês disseram aí antes, for um lugar de segurança física e emocional. Né? Então a gente precisa trabalhar a escola. Estou aqui só repetindo o que vocês falaram, tá? Porque eu fiz as minhas anotações para a gente tangibilizar em ações. Eu gosto dessa ideia porque quem está em escola gosta, né, de chegar e falar, putz, eu acho que eu tenho essas saídas aqui, eu tenho esses caminhos, né? Eu acho que isso é bom, ajuda. Não tem resposta pronta, tem possibilidades, né? Orientar as famílias, acho que as famílias estão um pouco letradas sobre o que é o bullying, né, sobre o que é microviolência, sobre não banalizar a violência. Eu acho que a gente pensar sobre isso, sobre espaços de conversa também com as famílias. Eu fiquei vendo, pensando, né, no grupo da minha filha menor, tem o grupo da turma, tem o grupo só das mães, tem o grupo das VIPs mães. Olha que interessante essa forma de organizar os grupos. Olha como começa lá nas famílias. É a mesma estratificação que você falou, como é? Os líderes, os capachos, é igual, É muito, igualzinho. e é perfeito isso para trazer exatamente isso, Regina, porque não começa com as crianças. A gente não vai resolver só com as crianças. A gente pode até usá-los como o começo, porque as crianças movimentam muito a sociedade, né? Lá no coração daquelas famílias. Eu espero. É a porta de entrada, é a porta de entrada, mas é uma porta de entrada que precisa ser ah, ah, usada não no sentido de resolver ali, como a Patrícia falou, cada um no seu espacinho, mas o que está acontecendo com aquele grupo, o que está acontecendo com a gente. Às vezes eu fico, tenho que compartilhar com vocês, assim, quando eu estou tão feliz hoje, porque às vezes eu digo, ai, gente, essa conversa. Toda a gente está insistindo nesse tema, mas nem sempre entra gente, a gente fica aqui malhando em ferro frio. Será que vale a pena? Eu vou sair daqui hoje numa alegria, porque, uau, gente do Brasil inteiro aqui, de alguma forma, se interessando por esse tema, compartilhando. Somos micro formiguinhas, aquela formiguinha que é do doce, aquela piquititinha que a gente quase não vê. Mas a gente está lá carregando o nosso pedacinho de açúcar para ver se a gente consegue transformar um pouquinho, né? O futuro, eu estou já nos meus bisnetos, porque nem sei se dos meus netos eu vou conseguir. Vânia,
Você está muda, você está muda. Você está sem microfone, Vânia. Microfone desligado. Desculpa. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É coisa boa esse encontro de hoje, né? Muito bom. Não que outros não tenham sido, mas Se eu apresenta, por estava. favor, Vânia. Não é todo mundo. Bom, eu sou Vânia, sou psicóloga de formação, terapeuta de família e casal e mediadora, enfim. E assim, eu estava no início não, durante um bom tempo eu fiquei bastante calada e minhas vísceras começaram a mexer, mas mexer porque são temas que você parece que a gente trabalha tanto, mas que não dá conta disso, né? E que é tanta coisa e continua, e agora com essa tecnologia, com a voracidade, com o mundo, né, efervescendo e as situações ocorrendo, e a gente querendo, eu não mudei. Assim, é uma angústia. Mas aí a gente volta para o que houve hoje, outro dia, num encontro, assim também online, com uma menina que disse, não, hoje eu estou aqui porque a minha ideia é poder ampliar o meu espaço, é ser feliz e fazer o melhor possível naquele espaço que eu estou, mas eu quero fazer o melhor. Então, eu estou procurando locais onde eu possa ampliar meus horizontes. E aí eu estava pensando nisso de ampliar, quer dizer, não pegar só um nicho, não pegar só um grupo. Eu trabalhei nos anos anteriores num projeto aqui no Jardim Botânico chamado Projeto Florescer, que atende os alunos das escolas públicas com renda desfavorecida, com sociedade, enfim, desfavorecida, né, economicamente, socialmente. Aí o que que a gente fez? A gente propôs um trabalho não só são adolescentes, com os adolescentes, e era isso aí, era o quê? Com os adolescentes era de 15 em 15, com os pais, uma vez por mês, um encontro que já existia e a gente pegava um pedaço. E olha, assim, o espaço que a gente abria não era para falar dos filhos, mas a gente também, ao mesmo tempo, a gente conversava do que a gente fazia com os filhos, mas a gente abria para eles falarem, obviamente, deles. E olha, era uma coisa como esses pais aproveitavam esse momento. É encantador, porque eles gostavam demais de poder falar. E tem mais. E nós chegamos a ouvir, porque era um grupo trabalhando, como eles gostavam de ouvir os outros pais, não era ouvir a gente, né? E isso foi verbalizado por ele. É muito bom ouvir as outras pessoas, como as outras pessoas pensam e sentem. E eles falavam bastante. E aí abrir esse espaço, que não é para falar dos filhos, mas falar deles, da infância, ou da adolescência, ou das relações, né, que se estabelecem, eu acho que aí sim a gente vai conectando. E eu chegava para os filhos e aí eu mostrava as fotos com os pais, e mostrava as fotos dos filhos para os pais, né, daqueles momentos que a gente tinha, e um chegou a propor, vamos fazer um encontro juntos de pais e filhos, só que eu acabei tendo que sair do projeto, eu não sei se as meninas depois continuaram isso. Então, é só para dar conta das minhas vísceras que estavam mexendo, das de vocês eu não sei, mas das minhas, que assim, pensar, tem a angústia, mas tem alguma coisa que é do meu campo. E desse campo, se eu estou lá, eu vou tentar o mais possível. E aí sim, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou falar com um e com o outro fora de lá, mas aqui. Fala, Patrícia. Não, acaba, desculpa. Eu Estou queria achando. aproveitar e pegar essa fala para perguntar para a Patrícia uma coisa, porque eu queria aproveitar a presença dela aqui, Então né? fala, Joana. Você fala no seu texto, que eu vou jogar no grupo já já. Primeiro, muito obrigada, Vânia, por esse exemplo, que é um exemplo lindo mesmo, espaço de fala, espaço de troca. Eu acho que é a grande chave, né? O que a gente está falando aqui de conversa. Mas você fala no seu texto que é uma questão ética,
muito séria, e ainda bem que a escola percebeu e mostrou. Nossa espécie é empática e pode pressentir o desconforto dos outros, se solidarizar com os outros. Se jovens não conseguem perceber o sofrimento alheio, é urgente que a capacidade de empatia seja desenvolvida. Então, assim, queria te perguntar um pouco sobre isso. Como se desenvolve essa ética e essa habilidade empática dentro do espaço escolar? US$ 1 milhão, Patrícia, você vai ganhar se você conseguir responder. Não, vamos. Ela sabe alguma coisa, eu aprendi lá com ela sabe. Por favor, a pergunta toda. A pergunta toda. Você quer que eu repita, Vânia? Por favor. Então, assim, ela diz que a nossa espécie é uma espécie empática, que pode pressentir o desconforto dos outros, se solidarizar com os outros. Se os jovens hoje, Vânia, não conseguem perceber o sofrimento alheio, é urgente que a capacidade de empatia seja desenvolvida. A minha pergunta é: como se desenvolve a empatia e a ética dentro da escola? Olha só, Joana, já me disseram que empatia ninguém desenvolve, não é possível, tá? Mas, para mim, se você começa na escola a discutir com todos os outros, ouvir os outros, é claro que tem casos patológicos, mas são raros, né? Que não conseguem desenvolver de jeito nenhum. Mas se você ouve o outro, a Regina mesmo contou da professora que foi lá e falou que não gostou empatia dos meninos, não, olha, não, né, não gostou, ela não gostou que rissem dela e ela contou isso. Então, eles reagiram, né, e provavelmente não iriam rir mais. Então, quer dizer, se desenvolve empatia para mim assim, mas é óbvio, tudo bem, eu sei que não pode, mas eu acho que deve se tentar. E a escola é o lugar para fazer isso, né? É o lugar onde estão os adultos que têm, gente, ouve o outro, né? Eu acho que aquele Passaram, que amor. Sexta que eles passaram. oi, Não, aquele que é ruim. oi, aquele Pode que continuar, por favor, Patrícia. posso continuar? Aquele que provoca o bullying, né, tem que levar ele para a turma, né, essas conversas, ouvir o que o outro está sentindo, né? E sentir uma possibilidade do que vai acontecer com ele, dos sentimentos. As coisas têm que ser mais ditas. Essa coisa da ética, que eu sou tão hoje em dia, eu realmente eu escrevi um outro artigo, depois mando para vocês, que é em tempos de inteligência artificial, a gente tem que recuperar o que é o humano, né? E a mim me parece o que nos sobra é essa coisa dos princípios, ainda, pelo menos, né? Os princípios é ética. Então, a Regina até falou uma coisa que me encanta, que é isso mesmo que eu quero. Eu até pensei, não posso falar essas coisas porque vão achar que eu sou maluca, mas, gente, as crianças têm que aprender a ler, a escrever, a contar, tudo bem. Agora, nesse momento, o mundo está precisando que elas saibam conviver. O mundo precisa saber conviver. Nós estamos num momento, vocês estão percebendo, o mundo inteiro, não é nós, o Brasil, a escola, não é o mundo todo. E a escola é o lugar das crianças aprenderem a conviver, né? A estarem juntas, a discutirem, a se ouvirem, a fazerem as pazes. Eu tenho certeza. E, Regina, a coisa do fórum de debate é perfeito, eu não chamo assim, eu chamo de solução de problemas. O que as crianças têm que ir para a escola não é para faraós do Egito, nem os reis da França todos, está tudo lá no Google, tá? Isso aí hoje não precisa mais ter na cabeça. Agora, tem que saber pensar sobre isso, né? O que era o rei da França, o que é, não quem era o rei da França, mas o que significava ser rei, o que significa ser hoje uma pessoa, né? No mundo de hoje. Então, eu digo assim, os problemas reais, eu brincava lá na escola que era assim, o tráfego da Gávea é um problema enorme, mas aí li também que você precisa aprender a recortar os problemas. É um problema imenso, né, o tráfego, o trânsito, sei lá. Então, recorta o problema. Então é só na hora da escola, recorta na hora da escola, para dar solução, para tentar dar uma solução.
né? É claro, há problemas e problemas, mas é isso que as crianças têm que discutir, problemas reais da vida deles. E bullying, certamente, é um problema da vida dessas crianças, né? Mais Eles, um, né? é mais um dos N problemas dessas crianças. É, exatamente. Agora, eu estou com tanto assunto na cabeça, deve ser falta de conversar, né? Enfim, me passaram várias coisas. As crianças realmente têm muitos problemas hoje, porque nem. Hoje em dia, você pergunta a um garoto, sei lá, dos seus 15, 16 anos, o que que ele vai fazer como vestibular. Me contaram, pelo menos, que hoje em dia eles respondem. Eles não têm mais o desejo de fazer alguma coisa, sabe? Ah, você é ator, né? Não, eu vou fazer economia para ficar rico. É, é, é outro valor que está rolando, sabe? Evidentemente, não, aliás, quase todas as crianças, né? Alguém me falou também de um garoto, aí já, digamos assim, no outro espectro, no lado de lá do espectro social, um garoto que dizia: para que que eu vou estudar? Né? Meus irmãos estudaram e estão aí penando, não conseguem nada. Um garoto pobre, para que que eu vou à escola? Não vai adiantar nada. Não, eu não vou sair do lugar. Essa desesperança também, né? Que é uma coisa muito dramática, eu acho. Então, a escola tem que dar essa esperança, né? Seja onde ela for. Até adorei o Flávio falar da rede de apoio, realmente uma coisa fundamental, importantíssima, né, nossa vida para essas pessoas. E eu acho que no nosso espectro do lado de cá, né, privilegiado, a rede de apoio é a própria escola chamando os pais para discutirem dentro da escola sobre as crianças, sobre a realidade, né, e não viver eu estou impressionada, Joana, com essa história, como é que é mãe VIP? Nunca ouvi falar disso na É, minha mães vida. VIPs, tem grupo de WhatsApp das mães, mas o que que acontece também? Desculpa, Mônica, eu já vou passar a Mãe voz VIP. para você, mas O que é uma mãe VIP? eu acho que VIPs são as que se identificam mais, Patrícia. Não é ruim, por essência, eu não acho ruim a gente se organizar com as que mais se identificam. O que é ruim é o assunto que pode vir a ser tratado ali, que são microviolências com quem não está ali. E que as Exatamente. pessoas que estão ali não percebem o quanto elas, ao serem violentas com quem não está ali, elas estão sendo violentas com os filhos, com elas e com o sistema aos quais os filhos pertencem. Então, assim, eu acho que o ser humano, ele se junta mesmo com quem... É mais fácil a gente se relacionar com quem a gente tem afinidade. É verdade, mas isso desumaniza a gente, como a gente está falando. E a escola é um lugar muito privilegiado por tratar de uma diversidade e ajudar a gente a se humanizar, porque a gente deveria estar se relacionando com a diversidade que compõe esse contexto. Mas o sétimo e o oitavo ano, as crianças se separam porque elas estão na adolescência, porque elas precisam dos pares para né, se definirem, porque elas vão na negação para se entender o que elas são. Então, o papel da escola, especialmente nesse lugar, é muito importante. Porque ela precisa dar o tom e o ritmo da humanização desses serizinhos que estão se constituindo. Ela é a orquestra. Eles não têm autonomia emocional para definir as coisas. Eles ainda não construíram essa ética, essa moral, mas ali é um prato cheio para a escola fazer. E eu acho que esse grupo que a gente está discutindo tem muita razão no sentido de que não vai se construir só no sétimo e oitavo. Não adianta fazer esse trabalho só no sétimo e no oitavo. Ele precisa ser, né? As crianças têm que estar familiarizadas com esse processo de falar sobre violência, sobre conflitos, sobre as diferenças, desde muito cedo. Mas quando chega ali, as crianças vão andar sozinhas, mas elas não sabem se relacionar sozinhas. Não é hora de descanso para os pais. Vai trabalhar que nem trabalhou com recém-nascido. A escola vai trabalhar igual trabalha com criança pequena que tem que trocar fralda de hora em hora, sabe? É isso que eu acho. Joana, eu fico pensando assim, eu quando entrei em contato com essa coisa do grupo, de abrir para o grupo de adolescentes para falar com eles,
tudo, né? Foi com o Kohlberg, Lawrence Kohlberg, um americano, e ele construía os grupos morais, que ele chamava, né? Nas escolas do Harlem, nos Estados Unidos, que eram barra pesada daquele tempo, e ele ia às escolas, ele tinha o que ele chamava de grupos morais, eu acho. Era um tempo, depois das aulas, quem quisesse ia, e ficava cheio, né? E ficava cheio porque ele propunha, são até conhecidos, os dilemas de Kohlberg. Ele botava situações problemáticas para os jovens, quer dizer, não tinha nada a ver com eles, para que eles discutissem. Eu acho, eu experimentei na escola fazer isso, e foi um sucesso estrondoso, tá? As crianças adoravam, e depois eu não persisti. Eu fiz até com crianças bem pequenas, eu fiz com 10 anos de idade, eu tentei e foi maravilhoso, foi incrível. E então eu queria era dizer isso para as pessoas aí que estão, que existe esse Kohlberg, procurem Kohlberg, Kohlberg, Lawrence Kohlberg. Eu acho interessantíssimo essa questão moral na escola do Kohlberg. Tá? O Kohlberg, ele traz todo o conhecimento moral, da construção moral do Piaget, ele traz para os grupos, não só grupos étnicos, como grupos. Então, ele amplia essa lente dessa construção moral individual para a construção moral social. Por isso que é tão interessante usar isso em grupos escolares. Mas eu queria aproveitar essa deixa para me lembrei, depois da fala da Vânia e da sua, Patrícia, eu vivi uma experiência que eu achei emocionante de um encontro de uma escola que as crianças estavam extremamente desinteressadas. As crianças estavam sem nenhuma energia, e estavam entrando próximo do vestibular, os pais muito preocupados, tentaram mobilizar a escola, tinham exclusões porque tinha uma comunidade perto e as crianças da comunidade tinham bolsa dentro dessa turma, e a escola não teve a receptividade para essa questão dos pais. O que que os pais fizeram? Os pais montaram, contrataram a mim e ao Sérgio Arari para fazer um trabalho com as crianças fora da escola. Então, os pais retiraram a turma depois da escola, a turma foi para um espaço onde tiveram almoço, e depois do almoço fizeram uma roda de conversa para trazer o que que eles poderiam fazer, eles para modificar uma situação que estava incomodando a todos eles e tirando o interesse deles em relação à escola e qual era a responsabilidade deles. Eu não vou esquecer nunca esse trabalho, porque me emocionou profundamente. E é nesse sentido que eu quero dizer, em vez da gente apontar o dedo, né? Regina que diz a gente aponta um, tem 4 dedos virados para a gente, fazer o que aonde dá para mexer. E se você mexe aqui, reflete aqui. Então, depois desse encontro, onde os adolescentes se autoimplicaram no desinteresse, na falta de motivação, na conversa, no bullying que eles faziam com os professores, a escola se modificou. Porque em vez da gente entrar pela escola, os pais tiveram essa ideia genial, né? Em vez de entrarem pela escola, já que a escola estava rígida, eles entraram pelos alunos, que eram os filhos, que é o que estava preocupando. Então, acho que assim, uma coisa que é importante que eu queria deixar aqui é a gente não olhar por um ângulo só, porque se a gente acredita nessa visão sistêmica, eu mexo aqui, a borboleta vai bater a asa em outro lugar, ou a borboleta bate a asa e a folha cai lá longe. Então, esse grupo aqui, fico preocupada porque a gente também daqui a pouco vai ter que começar a encerrar. Esse grupo aqui é importante, eu queria que quem está aqui hoje divulgue, volte, traga temas.
somos micras formiguinhas, mas umas formiguinhas muito animadas para ver se a gente consegue fazer esse trabalho no sentido de que construir uma sociedade mais ética, que é o que a Patrícia está trazendo, né? Onde a gente se respeite e a gente se cuide dentro das nossas vulnerabilidades da nossa humanidade. Regina. Um pouquinho ia falar que, na minha experiência, sabe, Joana, desses grupos de mães, eu percebi também com algumas pacientes que elas usavam esses grupos para triangular e saber dos filhos através das outras mães. Então, eu propus à mãe que eu estava atendendo no consultório que ela perguntasse da vida da filha dela para a filha dela, porque acontece isso também, essa questão midiática do WhatsApp, do Instagram, as pessoas fazem muitas conexões, mas os vínculos estão ficando frouxos, cada vez mais frouxos. Tá? E eu só queria dizer que eu tenho trabalhado no consultório, quando aparece a violência, eu trabalho o medo, porque o medo é o pai da violência. Obrigada, Regina. Olivia quer falar um pouquinho também. Eu acho que linda. Não, não, foi sem querer, foi sem querer. Tá Desculpa, eu estou bom, num ambiente muito barulhento, mas maravilhosa a discussão, gente. Obrigada. imagina. Eu acho que a gente está encaminhando para o fim, então eu vou aqui agradecer muito a presença de todos vocês. Patrícia, obrigada, né, pela gentileza de aceitar o convite, mesmo estando aí longe. Adorei. E eu queria só falar uma coisa, dar uma referência bibliográfica que eu acho que é bacana. Eu acho que o livro da Bell Hooks sobre amor, ela fala muito sobre amor e a ética. E eu vou ler rapidinho só uma frase dela para finalizar a minha fala e depois eu passo para a Mônica e Patrícia fecharem, tá? Então ela fala assim: o amor é uma ação, uma ética de vida, é uma prática da liberdade. Ela acreditava que o amor é coletivo e político, e que pode ser visto como uma combinação de confiança, cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Para Bell Hooks, o amor é uma forma de construir algo, e de se vulnerabilizar, e de se comprometer. Ela acreditava que o amor é importante e que deve ser expresso através de cuidado, afeição, respeito e confiança. Obrigada por todos. Muito Lindo, lindo. bonito. Nossa. Bom, queria Acho que fala um pouco agradecer. do que a gente falou hoje, né? Acho que fez sentido. Que Quer bom. ficar por último, Patrícia? Ou quer me deixar Não, por deixa eu ir antes, você fica por último, né? Dentro da casa. Bom, achei realmente maravilhoso participar aqui com vocês dessa conversa. Estou conhecendo pessoas interessantíssimas, que coisa boa. Muito obrigada, Joana, muito obrigada, Mônica, por essa oportunidade de conhecer essas pessoas todas. Obrigada a vocês todos, que bom esse encontro. Adorei, quero participar, hein, Joana, sempre, tá? Bem-vinda. Obrigadíssima para vocês todos. Bom, eu vou fechar, vocês vão receber que a Joana vai mandar, mas com o final do texto da Patrícia, que eu achei que tem tudo a ver com o que a gente colocou aqui. O trabalho de construção moral é um processo longo por toda a escolaridade. Não depende de prêmio ou de castigo, mas de reflexão permanente para que se estruture uma consciência ética que vai pautar todas as ações do sujeito durante a sua vida. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, muito a presença da Patrícia, muito a parceria da Joana, que é meu encontro da vida inteira. Acho que eu conheci a Joana bebê e continuo me encontrando com a Joana em vários contextos. E convidar vocês para daqui a 2 meses a gente vai mandar e a gente conta com vocês todas aqui novamente. Beijo, Ótimo final obrigada. de semana.
Fica só um minutinho aí, Patrícia, se você não sai correndo, não. Tá bom. Muito obrigada, gente. Um beijo. Beijo, Tchau. Solange. Bom final de Obrigada. semana para todos. Para você também. Cadê aqui? Como é que eu saio aqui? Esse grupo, para mim, é um problema horrível. Horrível. Porque Gente, toda vez eu digo, não aguento mais.